Vamos, nesta aula de aprofundamento, tecer a mais detalhes acerca do Acordo de Basileia, mas especialmente da mensuração que o Comitê de Basileia tem acerca do grau de exposição das instituições financeiras ao risco, o chamado Índice de Basileia. Relembrando, nós já vimos esse slide antes, logo no início de nosso curso, quando falamos da intermediação financeira. Vamos relembrar que os intermediários financeiros captam recursos dos poupadores e disponibilizam esses recursos aos tomadores, por meio de operações de crédito. Sabemos também que os poupadores têm o direito de buscar de volta aquele dinheiro que depositaram por meio de saques ou resgates a qualquer momento, e que os tomadores têm a obrigação de pagar as prestações dos empréstimos e financiamentos que eles contraíram. Sabemos também que o esquema, como estava apresentado antes, tinha uma falha. Comentamos isso no início do nosso curso, porque no primeiro momento nós não estávamos levando em conta a existência da inadimplência. No momento que incluímos a inadimplência em nosso esquema, nós percebemos que nem tudo que os tomadores receberam como operações de crédito será devolvido aos intermediários financeiros. E nós também comentamos, por maior que seja essa inadimplência, não é possível que o intermediário financeiro recuse-se a devolver o dinheiro ao poupador. Isso não existe. O intermediário financeiro tem a obrigação sempre de devolver a captação ao poupador. E muitas situações, quebras de instituições financeiras se deram exatamente porque, ao conceder crédito de forma pouco criteriosa, excessivamente arriscada, a inadimplência, ao crescer excessivamente, deixou aquela instituição financeira com dificuldades de liquidez, porque ela estava recebendo pouco e tendo que devolver bastante. E nós também comentamos que, quando esta notícia torna-se pública, a situação da instituição financeira piora, porque como todos começam a saber que a inadimplência está aumentando, todos ficam com medo de que o banco quebre. Então, você tem aquela situação da corrida bancária. Muitos poupadores vão ao mesmo tempo retirar as suas economias e isso quebra qualquer instituição financeira. Mas a gente agora vai aprofundar um pouco mais a relação, não só entre a captação e a concessão de créditos, mas trazendo para o nosso esquema, para o nosso estudo, um elemento que não aparecia antes, que é o capital do banco, o dinheiro do dono. E para isso, vamos recordar, para quem já conhece, ou vamos apresentar muito resumidamente, para quem está vendo essa matéria pela primeira vez, elementos básicos de contabilidade. Nós sabemos, uns porque sabem, porque estudaram, e outros porque já ouviram falar, que todo balanço contábil tem duas colunas, ativo e passivo. E nós sabemos que uma regra fundamental da contabilidade é que o total dos valores da coluna do ativo tem que ser igual ao total dos valores da coluna do passivo. Relembrando ainda, o ativo estão incluídos, são contabilizados, são registrados os direitos e os bens. Ou seja, aquilo que a empresa possui, como por exemplo maquinário, equipamentos e instalações, e os direitos, aquilo que ela tem expectativa, direito de receber. Enquanto que no passivo estão registradas as obrigações da empresa, aquilo que ela tem que pagar. Já dizia meu professor de contabilidade, ativo é o que a empresa espera receber. Passivo é o que a empresa sabe que tem que pagar.
Uma outra visão acerca do ativo e do passivo é que o passivo são as fontes de recursos. Ou seja, da onde a empresa consegue dinheiro para fazer as suas operações. E o ativo são as operações. É aquilo que a empresa fez com o dinheiro que ela recebeu. Por isso é que o passivo é igual ao ativo. Porque o dinheiro que ela aplicou está no ativo, é igual ao dinheiro que ela recebeu de diversas fontes. Essas diversas fontes podem ser terceiros, outras pessoas, empréstimos, captação, salários que ainda serão pagos. Por que o salário que ainda será pago está no passivo? Porque é uma obrigação, a empresa tem que pagar. Mas também é uma fonte de recursos, porque com o trabalho daqueles empregados, ela operou os recursos que ela tinha disponíveis. Então, assim, apresentamos muito rapidamente a ideia de ativo e passivo. E vamos agora entender o balanço de uma instituição financeira. Qual é a composição do ativo de uma instituição financeira? Nós temos o chamado ativo não circulante, que são os bens, antigamente chamado de permanente. E o grosso do ativo de uma instituição financeira são as operações que ela desenvolve, os empréstimos e financiamentos. Vocês vejam que eu deixei um espacinho lá em cima. Aquele espaço refere-se às disponibilidades imediatas. Por exemplo, o caixa, o dinheiro em espécie, que normalmente não é muito, porque dinheiro em espécie é um dinheiro parado, não gera mais dinheiro. A maior parte dos recursos da empresa está aplicado nas suas operações e uma parte nos seus bens. Então, esse é o ativo. Numa instituição financeira, a maior parte do ativo são os empréstimos e financiamentos e títulos que ela adquiriu, que na verdade também é uma modalidade de empréstimo, que quando ela adquire um título, ela está emprestando para a pessoa que emitiu aquele título. Por exemplo, quando a instituição financeira adquire um título público federal, que nós comentamos em aula anterior, aquele banco está emprestando dinheiro para o governo, que é o emissor do título. Vamos agora ver a composição do passivo da instituição financeira. No passivo, o principal é o dinheiro dos depositantes. É a obrigação principal da empresa devolver aqueles recursos que foram captados por meio de depósitos. Lá em cima, aquele bloco que eu deixei em branco é a parte de fornecedores imediatos a pagar, salários, impostos. E aqui embaixo, no finalzinho do passivo, nós temos o patrimônio líquido. Esta ordem, ela não é aleatória, ela é definida. A ordem das linhas no ativo é, em cima, o ativo de maior liquidez, ou seja, aquele que se transforma mais rapidamente em dinheiro. Por isso que a primeira linha do ativo é o caixa, porque a coisa que mais rapidamente vira dinheiro é o próprio dinheiro. Lá no final, lá embaixo, é que nós temos o não circulante ou imobilizado, porque os móveis, os bens, os equipamentos são aquele tipo de ativo mais difícil, mais demorado de se transformar em dinheiro, ativos de menor liquidez. E são, na maior parte das vezes, ativos que a empresa não pretende negociar, ela utiliza para poder funcionar. Do lado do passivo, a mesma coisa. O passivo lá em cima, de curtíssimo prazo, é o passivo cuja exigência é mais rápida. Salário tem que ser pago mês que vem, imposto tem que ser pago rapidamente. Fornecedores têm prazos curtos também. A captação de depósitos e de outras fontes está esse bloco grande porque tem vários prazos. Lá em cima nós temos os depósitos à vista, que são de exigência imediata. Depois os depósitos a prazo, as letras financeiras, as diversas formas de captação com prazos distintos. E aqui embaixo, o patrimônio líquido é a obrigação da empresa com o seu dono. No patrimônio líquido é composto principalmente pelo capital, que é o dinheiro do dono, mas reservas, nós comentamos isso quando falamos de debêntures. Estamos recordando esse conceito
e trazendo para as instituições financeiras. Pois muito bem, vamos pensar agora, do ponto de vista do balanço, o que acontece quando ocorre a inadimplência. Ora, quando ocorre inadimplência, significa que uma parte da expectativa de receber não será recebida. Ou seja, a inadimplência provoca uma diminuição do ativo. PDD significa provisão para devedores duvidosos. Ou seja, quando se caracteriza a inadimplência, o banco tem que contabilizar uma perda no seu ativo, tem que diminuir o que ele espera receber, porque uma parte daquilo que ele esperava receber, ele já sabe que não vai receber mais. O Banco Central define prazo, dependendo do tipo de operação, a partir de determinado tempo de atraso, tem que ser contabilizado em provisão para devedores duvidosos. E aí o seguinte, nós sabemos que o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Ora, se eu diminuir no ativo, tenho que diminuir no passivo também. Mas não posso diminuir na captação, porque eu não posso deixar de devolver o dinheiro dos depositantes porque levei prejuízo por inadimplência, eu, banco. Portanto, eu reduzo no patrimônio líquido, lanço a prejuízo. E agora, olhem esse esquema com atenção. Vejam o seguinte, o total do ativo operacional, vamos chamar assim as operações financeiras, é maior que o patrimônio líquido. E isso é normal. O banco empresta muito mais do que o dinheiro do dono. Mas vejam o seguinte, vamos voltar para a tela. Se cada vez que se caracteriza uma inadimplência ou que é feita uma provisão, eu tenho que reduzir o patrimônio líquido, esse patrimônio líquido, ele não pode ser muito menor do que o total dos meus ativos, ele não pode ser pequenininho, porque se ele for pequenininho, qualquer inadimplência vai destruir, vai zerar ou até tornar negativo esse patrimônio líquido. E uma empresa com patrimônio líquido zerado ou negativo é uma empresa quebrada ou quebrando. Portanto, a prudência exige que haja uma relação mais ou menos de cautela entre o tamanho do patrimônio líquido e o total dos ativos, principalmente os ativos operacionais. Esta relação é que é fixada por Basileia. Então, os ativos dividido pelo patrimônio líquido. Mas, na verdade, para bancos, nós fazemos a conta um pouco mais sofisticada. Nós fazemos os ativos ponderados pelo risco divididos pelo patrimônio de referência. Isso é chamado de grau de alavancagem. E aí, nós precisamos entender melhor o que significa ativos ponderados pelo risco e o que significa patrimônio de referência. Vamos começar a ver isto agora. Ativos ponderados pelo risco significa o seguinte: no sistema de informações de crédito do Banco Central, o banco tem que informar todas as operações de crédito que ele concede e já caracterizando com o nível de risco. Quando o banco faz uma operação de crédito, quando o banco concede um empréstimo, por exemplo, ele antes avalia o perfil do cliente, o perfil da operação, e dá uma avaliação de risco para aquele crédito que está sendo concedido. Dependendo desta avaliação de risco, já é obrigatória uma provisão no momento da concessão. Atenção, isso é uma mudança em relação ao paradigma que estávamos trabalhando, porque a gente estava falando da inadimplência até agora. A inadimplência exige, sim, provisão. Mas mesmo não havendo inadimplência, no momento da concessão, se o banco caracteriza aquele cliente, aquela operação com um determinado grau de risco, ele já tem que provisionar, no momento da concessão, um percentual daquele valor concedido. E esse percentual varia de acordo com a classificação de risco do cliente. Vejam na tela que o cliente AA, que é aquele de baixíssimo risco, é o único que não tem provisão nenhuma prévia. O cliente de muito baixo risco, A, 0,5%. E assim, vejam que depois do nível D, a provisão cresce muito rápido.
No cliente E já é 30%, e no cliente H, que é aquele de altíssimo risco, a provisão é total.